Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Diogo, eu serei o mediador da sala virtual de número 7, com data de apresentação do dia 30/11/2022. Essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. A data de início, do horário, é às 13h30, agora, com a data de previsão de término às 15 horas. Antes de iniciarmos, eu farei a leitura do texto oficial de abertura da 8ª GIEP, e logo após eu vou dar algumas orientações para nós iniciarmos as apresentações. Vou ao texto. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, e do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX, PROEST e parceiros externos, e extensão com interface com a pesquisa da FAPEMIG e CNPq. Na GIEP, também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisa atuais e a sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidos na UFTM. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui na mesa. Os avaliadores dessa sala virtual serão o avaliador número 1, Matheus Silveira Freitas, e a avaliadora segunda seria a Vânia Maria Arantes. Como será feita as apresentações? Vocês vão seguir o número de ID do título. Vocês receberam um cronograma, né, no PDF, lá tem o ID, título do projeto, autor e área. O primeiro autor a apresentar será o ID de número 37. Como será a dinâmica da apresentação? Cada autor vai ter 5 minutos para apresentar e os avaliadores terão 10 minutos, 5 minutos para cada avaliador, para fazer a avaliação das apresentações. Eu também vou estar disponibilizando aqui no chat a presença, que vai ser um formulário do Google para vocês responderem. E nós também reforçamos que a apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Então, eu gostaria aqui de... O primeiro autor é o Ângelo Ferreira Meirelles da Costa, o ID de número 37. Ele vai apresentar o trabalho Cursinho de Educação Popular, CEPOP UFTM, área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Ângelo, você tem 5 minutos, eu vou estar cronometrando quando você começar, tá bom? Ok, eu vou projetar aqui os slides, pode ser? Pode ser. Um momentinho. Confirmem para mim quando aparecer, por favor. Está aparecendo. Deixa eu só... Bom, meu nome é Ângelo Ferreira,
Vou apresentar aqui para vocês o projeto de educação popular, mais especificamente a área de ciências humanas, foi orientado pela professora Ana Palmira, e como coautores estão todos os professores da área de ciências humanas e suas tecnologias. Bem, o cursinho de educação popular, ele propicia nós acadêmicos e pós-graduandos também da Universidade Federal, a vivência, tanto a gestão pedagógica quanto a docência estudantil. Então, por meio do edital número 2 de 2022, de 23 de fevereiro, ingressaram o coordenador da área, que sou eu, e os professores das disciplinas de filosofia, geografia, história e sociologia. O objetivo, então, do cursinho é atender os jovens oriundos do ensino público de Uberaba, principalmente ali do ensino médio, né, que estão finalizando o terceiro ano, assim como populares que aspiram ao ensino superior através de diversos processos seletivos com esse objetivo, especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, o que norteia as diretrizes do nosso cursinho, as orientações que a gente faz perante aos docentes, né, nossos professores, e também aos alunos, é norteado pelo Enem. As aulas tiveram início em março de 2022 e finalizaram agora em novembro. Foram divididas aí a última semana, para ser mais específico, para desenhar melhor, a última semana de aula das disciplinas das áreas de ciências humanas acabaram anterior ao primeiro dia do Enem, que é quando compreende-se as áreas de ciências humanas e suas tecnologias. Ele foi toda voltada para revisões, e na última semana, antes do segundo dia, foi voltada às áreas do segundo dia. Também os alunos foram submetidos a simulados nos moldes de aplicação do Enem, para que fossem testados os alunos ao longo do ano, conforme as matérias forem ministradas. Eu não consigo visualizar o chat. Se alguém mandar alguma coisa, eu peço, por favor, que me avisem. Então, como resultados que a gente obteve nesse ano de 2022, foram contemplados 87 alunos, considerando as existências. Então, ao longo do ano passaram 87 alunos, mas em alguns momentos alguns se desligaram do cursinho por diversos motivos, e a gente fez algumas reposições conforme foi sendo possível. Então, foram analisadas as estatísticas que eu tinha do simulado do ano passado, quando eu também fui coordenador dessa mesma área, em 2021, comparado aos achados do simulado desse ano. O aplicado desse ano apresentou a melhor adesão dos alunos e resultados mais consistentes. Só para ter um comparativo melhor, no ano passado se abriu o formulário do formato de simulado, e os alunos tiveram tempo para responder, porém o número de alunos que responderam o simulado no ano passado foi razoavelmente menor do que os que compareceram esse ano de maneira presencial. Isso se deve a N fatos que a gente sabe da natureza humana de estar tendo disciplina para comparecer aos compromissos que tem, e também da relação aluno-professor. Enfim, isso tudo influencia essa maior adesão e até a concentração e o desempenho superior de um ano para outro, no modelo à distância para o modelo presencial. Então, a realização das atividades de maneira presencial se mostram eficientes na construção do saber, uma vez que o desenvolvimento do vínculo entre os alunos e destes com o docente potencializa o processo. Aqui são as referências que foram consultadas para a montagem dessa apresentação e do resumo. E é isso. Muito obrigado, Ângelo. Eu passo a palavra agora ao primeiro avaliador, Matheus Silveira. Boa tarde, Diogo, boa tarde, Ângelo. Parabéns pela apresentação. Eu assisti a sua apresentação gravada, e é interessante que na gravada você passa um pouco do tempo, e agora você ficou dentro do tempo, respeitando o tempo, que é uma coisa muito importante. Eu tenho algumas questões também, eu li o seu resumo, fiquei com algumas dúvidas, que até foram sanadas agora com essa sua apresentação. O objetivo não ficava muito claro para mim no seu resumo, e agora você coloca, né?
que o objetivo justamente é a interação aí de aluno-professor e focando na formação do aluno, né? É isso, para que ele preste o Enem e possivelmente até venha a fazer um curso de graduação aqui dentro da UFTM, né? Isso mesmo. Uhum. E aí, você tendo esse objetivo, eu esperava que nos resultados você me trouxesse algum tipo de comparativo entre os anos, por exemplo, em 2022, que a gente teve a volta do cursinho de forma presencial, você teve uma adesão maior, você trouxe isso para mim agora nessa apresentação, que faltou no resumo e faltou na sua apresentação gravada, essa diferença que você falou que você teve uma maior adesão, né, nessa prova final. Mas eu queria que você me mostrasse esses dados, qual foi a diferença que vocês acharam em relação aos períodos que estava sendo feito de forma remota, os alunos participaram mais, as notas foram melhores, ou mesmo a presença, o comparecimento, que vocês tiveram de resultado em relação a essas análises, essa estatística? Eu peço até desculpas, porque como era um tempo de 5 minutos, eu fiquei com medo de tentar gerar gráfico e números e eu me perder no tempo. Como você bem falou, acho que eu acabei vencendo 1 minuto e 5 segundos na gravação. Sim. E por isso que eu fiquei com isso na cabeça de me colocar números e acabei me perdendo. Mas nessa você ficou com um saldo de 1 minuto. Você podia ter falado 1 minuto a mais ainda. 1 minuto aí tá sendo o meu problema, a mais ou a menos. Mas eu analisei esses dados já tem um tempinho e eu peço que eu não preparei ele na apresentação, que faria toda a diferença, até para quem está acompanhando. Se eu não me engano, a adesão do ano passado, a gente teve 80 alunos, e os dados aqui são do primeiro simulado de um ano e do outro, porque não deu tempo de finalizar a gravação anterior antes da realização do simulado, foi uma questão também. Então, o primeiro simulado do ano e do outro. Acredito que a gente teve, salvo engano, acho que 18 ou 22 alunos no ano passado, e nesse ano a gente teve ali 31 alunos comparecendo no primeiro dia de simulado do cursinho, que é quando tem a área de ciências humanas. Então, essa diferença aí de 12, 13 alunos, ela é razoável, ela é considerável, e passa-se eu posso só pensar o porquê que isso acontece, né? Mas seria essa diferença de 12, 13 alunos de um ano para o outro. Em questão de resultado, porque a coordenadora geral, ela me disponibilizou isso para todos os coordenadores, na verdade, no ano passado eu acabei mantendo, porque era meu desejo voltar para a coordenação, esses resultados para mim ter essa forma de comparativo. Em questão de notas, de acerto por questão, se eu fizer uma média, eu não vou ver tanto uma diferença, como eu posso dizer, não é de nota, mas o aproveitamento dos alunos do ano passado, ele não está tão abaixo. Tipo, ele, se em média acertava 37 questões no ano passado, esse ano acerta 40. Mas a minha outra coisa que eu posso só hipotetizar, essa é a palavra que eu estava procurando, é que o ano passado a gente tinha um controle menor de como esses alunos estavam respondendo esse simulado, porque eles tinham acesso ao computador, acesso à internet ali, o tempo a gente não conseguia cronometrar, como é bem no Enem, nem reproduzir o espaço da sala, que tem aquela pressão, toda aquela questão que deixa o aluno mais ansioso. Então, em questão de resultado, ele é virtualmente um pouco melhor esse ano, mas eu penso que se a gente tivesse reproduzido no ano passado as características do Enem de não permitir o aluno ter essa consulta ali, ou um tempo mais que deu para dilatar um pouquinho para ele responder cada questão, em vez daqueles 2 minutinhos puxar um pouquinho uma outra, eu acho que isso teria baixado o aproveitamento do ano passado, porque os alunos eles não teriam essa consulta e isso alteraria um pouco, isso foi um viés talvez do ano passado. Entendi. Não, é isso que eu estava querendo te estimular mesmo. Eu acho que essa discussão, esses resultados que você trouxe, isso é muito importante. E você podia dar o foco principal nessa parte, eu acho. Inclusive, nas guias, lá nas normas, você vê que eles pedem para dar foco em resultado de discussão mesmo. Mas era isso o que eu tinha para perguntar. Obrigado. Imagina. Obrigado, Ângelo, Matheus. Agora com a palavra, Vânia Arantes.
avaliadora está com o microfone desligado, Vânia. Boa tarde. Isso acontece, né? Desculpem. Boa tarde, pessoal. Desculpem um pouquinho pelo atraso aí na conexão, mas agora está tudo certo. É bom ser o segundo avaliador, porque agora o Matheus já fez as perguntas mais importantes, né? E aí facilita meu trabalho. Ô, Ângelo, eu achei muito interessante a proposta do projeto de vocês. Eu senti falta de saber, por exemplo, da equipe, né? Você é aluno da UFTM, de qual curso? Você, a sua equipe, a sua orientadora, não teve essa... Na redação, porque uma das coisas que tem na avaliação, eles perguntam, é discente da UFTM? Eu falei, imagino que sim. Então, você podia se apresentar e falar um pouco da equipe, como que foi esse trabalho. Bom, eu recém-formado agora, mas durante todo o ano e dos últimos 5 anos aí eu fui acadêmico do curso de fisioterapia aqui da UFTM. Na equipe a gente tinha um professor, vou falar primeiro de filosofia e sociologia. A gente tinha um professor que era aluno que é acadêmico da medicina, um professor que é acadêmico da história, da UFTM também, todos da UFTM, e um professor que é acadêmico da psicologia. Na área de filosofia e sociologia, na área de história a gente tinha 4 professores, a gente tinha 2 da história e 2 da medicina. Esse ano a gente conseguiu equilibrar melhor essa questão que antes tinha mais professores, a maioria dos nossos professores eram do curso de medicina, e esse ano mais professores dos cursos de licenciatura vieram nos procurar. Então, a gente conseguiu equilibrar. E na área de geografia, na disciplina, a gente tinha 2 professores, que era um da própria geografia, também da UFTM, e outro professor de medicina. Então, houve essa equalização de cursos e dentro das áreas. Eu achei isso bacana, porque de um ano para o outro eu pensei que seria muito legal o pessoal da licenciatura vir, porque assim, no final das contas eles são os mais capacitados, né, para estar ministrando esses conceitos para os alunos. Então essa foi a nossa equipe. Então, muito bom. Então, assim, na equipe tinha acadêmicos, mas também tinha professores, docentes da UFTM. Não, acabo chamando de professores por prática, perdão. São sempre discentes da UFTM, aí sim, pode ser acadêmicos graduandos ou da pós-graduação, né? A gente não teve pós-graduandos esse ano, infelizmente, mas sempre acadêmicos mesmo, desses cursos que assumem a vaga de docente do nosso cursinho. Entendi. E a orientadora, a professora Ana Palmira, ela é de qual curso? A professora Ana Palmira, ela vem do Cefores. Entendi. Não, então tá bom. Agora já me esclareceu e talvez seja interessante você escrever sobre isso, né, no trabalho, porque o resumo não temos muito espaço, né? Mas se você for redigir o trabalho, acho que é interessante pontuar isso, né? Até essa questão de trazer a integração de discentes de outros cursos da UFTM. Claro. É que, igual eu falei, pela inexperiência eu acabei pecando com medo de tempo e tamanho de texto. Não, é só a título mesmo de esclarecer e da curiosidade mesmo. Mas parabéns pelo projeto, muito obrigada. Muito obrigado, Vânia, Ângelo. Agora, continuando, o próximo autor é Larissa Tayara de Oliveira, que vai apresentar o projeto Desvelando o Potencial Cultural da Astronomia por meio de atividades expressionistas, DC, com vídeo em redes sociais. O microfone está desligado, Larissa. Sim, obrigada. Boa tarde, eu vou espelhar agora o trabalho, só um momento, por favor. Iniciando, eu sou Tayara, graduanda do curso de Física da UFTM,
E vou apresentar agora para vocês, né, como já foi dito, desvelando o potencial cultural da astronomia por meio de atividades extensionistas, divulgação científica com vídeos em redes sociais. O meu orientador foi o professor Marcos Dionísio Moreira, e foi ele que coordenou, né, que orientou toda a equipe que conseguiu executar este projeto. A divulgação científica ela é uma crescente nas redes sociais, né, e as redes sociais, elas vêm sendo um meio muito grande de se obter informação. E como a astronomia está nesse meio, ainda tendo uma grande interdisciplinaridade com muitas outras áreas, como geografia, história, química, biologia, ela acaba abrangendo um público maior ainda, né, chegando a um público maior ainda. E ela produz por si só já, além com essa interdisciplinaridade, produz uma grande curiosidade, né, desde tempos mais antigos, porque quem nunca olhou para o céu e começou a questionar até a própria existência. E como há um grande analfabetismo científico neste ramo, né, da astronomia, da ciência como um todo também, este presente projeto se fez, né, sentido. As redes sociais, elas são os principais meios de obter informação, como eu já disse. E como nós temos uma alta disseminação de informações científicas equivocadas, né, porque ao mesmo tempo em que as redes sociais, elas tornam a internet, né, torna o meio de comunicação, de informação muito fácil, ela também torna difícil no seguinte quesito, de acabar levando informação equivocada para quem está consumindo, e às vezes essas informações, elas podem ser levadas de forma equivocada, tanto porque a pessoa não tem conhecimento do que está falando, até mesmo por maldade, né? E então isso causa um grande impacto na sociedade, essas informações equivocadas. Então, esse projeto, novamente, digo, ele veio para poder discutir, né, astronomia em tempo real e também alfabetizar o público. Os métodos utilizados por nós foram pesquisa constante e estudo dos temas astronômicos. Toda a equipe, ela se preparava todo no decorrer do ano, né, dividida, quem ia ficar com cada tema também, para poder pesquisar, estar em constante desenvolvimento, para que não ocorresse justamente o fato que eu falei anteriormente, de divulgar informação equivocada. E aí nós também fizemos aulas preparatórias para a UBA através do Google Meet, divisão da equipe em afinidade de produção de material, levantamento de temáticas atuais que contribuam para a alfabetização científica e vídeos longos no IGTV. Nós vimos que, a partir das aulas da UBA pela internet, nós abrangemos um público maior ainda, porque antes nós fazíamos apenas em Uberaba, né, fisicamente. Não existia essa sincronização, né, com a internet. E aí, então, nós abrangíamos apenas o público de Uberaba. Agora, colocando para a internet, nós conseguimos pessoas do Nordeste, por exemplo, para participarem das nossas aulas preparatórias para a UBA. Então, nós tivemos um alcance muito expressivo, né? Com os vídeos, nós conseguimos alcançar 48.589 pessoas, né? Juntando a UBA, juntando todos os vídeos também que foram preparados para a divulgação científica, nós podemos ver aqui nesses resultados que ela ultrapassa, né, o alcance, se for pegar todos os outros materiais que nós produzimos, como infográficos e etc. E o Facebook, em detrimento do Instagram, ele foi o que liderou, porque nós podemos ver aqui uma diferença, assim, muito expressiva, né? 44 mil do Facebook contra 4 mil do Instagram. E nós também tivemos um aumento no número de seguidores. Aqui nós podemos ver algumas prints que eu tirei de comentários, porque como nós tínhamos como objetivo também essa interação via comentários, ou tanto em tempo real como a UBA, como comentários em vídeos, aqui eu printei para vocês verem que depois, quem quiser, eu posso estar enviando. Então, como conclusão, né, as redes sociais são excelente forma de divulgação científica, como nós já prevíamos. É possível dar aula à distância sem perda significativa da aprendizagem, inclusive tem esse ponto que eu acho que se eleva em detrimento do físico, né, que leva para o maior público. A divulgação científica via vídeo é uma excelente forma de compartilhar conteúdos de astronomia,
e após o término do projeto, nós conseguimos publicar um artigo sobre as atividades desenvolvidas. O coordenador com mais 4 alunos. Referências, e aqui eu termino. Muito obrigado, Tayara. Eu passo a palavra para o primeiro avaliador, Matheus. Tayara, boa tarde. Obrigado pela sua apresentação. Eu li seu resumo e vi sua apresentação gravada. Eles estavam muito bons mesmo e isso se repetiu agora. Eu tenho uma questão. Você podia repetir o seu objetivo? Fazendo um favor, qual foi o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho foi levar a astronomia para o público, né? Só que como nós tivemos, em meio à pandemia, aí nós tivemos que colocar para a internet, redes sociais, ok. Aí, Tá. então... Opa. Não, beleza, era isso que eu queria saber. Porque daí surgem duas dúvidas para mim. Porque lendo o seu resumo e vendo a sua outra apresentação, a ideia que eu tenho é que você quer fazer a divulgação científica e combater informações falsas, que para mim são duas coisas diferentes. E vendo os seus resultados, eu não consigo ver essa diferença nos resultados. Por exemplo, se o seu objetivo é fazer divulgação científica, o que eu deveria ver no final? O Facebook é melhor que o Instagram, que foi o que você mostrou, vídeos são melhores que textos, a gente teve tal alcance em tal rede, ou um alcance em outra rede, essa rede vale a pena, isso e tal. Você fazer essa diferenciação entre as redes e entre as mídias que você utiliza. E contra o combate da desinformação, o que eu gostaria de ver? Antes e depois. Você conseguiu passar essa informação? Aquela pessoa que leu o seu artigo, que viu o seu vídeo, você conseguiu convencer ela de alguma coisa que ela tinha sedimentada, de um entendimento errôneo que ela tinha sobre a natureza, sobre a astronomia que você traz? Por isso que eu trago essa discussão, entendeu? E aí eu vi o seu artigo, o artigo que vocês publicaram, e eu gostaria de ver nos seus resultados aqueles gráficos também, que foi o que eu falei na apresentação anterior. Eu queria ver mais gráficos. Todas as apresentações têm muito texto e pouco gráfico. Então, eu acho que traz um resultado legal, uma discussão legal para o seu trabalho, você focar nessa parte também. Pois é, novamente, né, como o anterior já disse, eu não trouxe os gráficos, porque o tempo é muito curto. Mas é isso que chama atenção, vocês têm que trazer os gráficos. E a gente acabou trazendo. Texto e colocar gráfico. Eu coloquei os comentários lá, né? Porque nos comentários é possível ver, nos que eu selecionei para colocar aqui no slide, é possível ver a gente interagindo e elucidando algumas questões dos nossos seguidores, ou até de quem não é nosso seguidor, né? Que acabou caindo lá no vídeo e tal, por causa de indicação. Mas aí lá mostra a gente elucidando questões que a pessoa achava que funcionava de certa forma, e na verdade a gente foi lá, não, é assim, assim, assado. Então, dessa forma eu consigo dizer que a gente conseguiu, em alguns momentos, ir contra o analfabetismo científico por causa desses comentários, dessas interações que eu não trouxe tudo aqui. Não, eu só estou chamando a atenção que é legal vocês trazerem essas métricas e mostrar para a gente essa foi a efetividade do trabalho, esse foi o alcance, e a gente teve isso de diferente com o ano anterior, ou com a metodologia, enfim, eu acho que enriquece a apresentação. E vocês fizeram isso, a gente sabe que vocês fizeram, vocês precisam demonstrar. Desculpa pelo barulho. Passo a palavra para a segunda mediadora, para a segunda avaliadora, Vânia. Boa tarde, Larissa, professor Marcos, né? Parabéns pelo trabalho. Eu achei bem interessante o tema e eu acho que, assim, é uma iniciativa muito legal. E, assim, a pandemia foi um problema, mas, por um lado, o alcance que vocês conseguiram foi
fantástico, né? O que eu, assim, mais a título de sugestão mesmo, porque eu venho de uma área completamente diferente. Então, eu falei assim, gente, o que será oba, né? Que oba, para vocês, né, na linguagem é comum, né? Mas para outras pessoas não pode não ser, né? Pode ser totalmente estranho, né? E assim, quando a gente usa siglas, né? Eu entendo que no título ela assim fica bem resumido, mas para um leitor que não é da área pode ser que isso falte um pouquinho, né? Da compreensão, não fique tão claro. Aí, A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. sim, descobri depois que eu fui pesquisar. Pois é, obrigada pelo nome. Tá? Acho que assim, é uma coisa básica, mas assim, achei que ia assim, dar mais clareza, né? Assim, a título de esclarecer mesmo a função do trabalho, né? Mas era só esse meu comentário. Eu achei muito interessante, o alcance foi muito bacana. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Larissa. Eu estourei o Seguimos. tempo? Oi? Eu estourei o tempo? Não, foi 5 minutos. Agora a segunda apresentação, na verdade a terceira, mas a segunda apresentação da Larissa, que é atividades extensionistas em astronomia como potencializadoras de uma cultura científica, vídeos através das redes sociais. Eu vou espelhar aqui de novo a outra, só um instante. Tá dando para ver direitinho? Estão me escutando? Está carregando. Tá Sim. funcionando. Dá para ver. É porque eu não vejo, eu só vejo a minha tela, então eu não sei se eu tinha mutado ou não. Então, neste projeto aqui, né, já me apresentei, eu não preciso apresentar de novo. O orientador, novamente, é o Marcos Dionísio Moreira. E uma das diferenças deste trabalho aqui para o outro é que este aqui, como nós vimos que os vídeos, eles tiveram um bom aceite, então nós fomos mais a fundo e também resolvemos fazer vídeos também curtos. A curiosidade no ser humano já é inata, né? As pessoas já são curiosas por natureza. Então, com a astronomia não seria diferente. Digo até que é uma das disciplinas, uma das áreas que causam mais curiosidade no ser humano. E ela já é uma astronomia, né, considerada uma ciência milenar e muito antiga. E ela tem intrinsecamente a interdisciplinaridade. Isso aí também, né, já é visto em muitos outros trabalhos e é sabido toda vez que você vai se envolver em alguma coisa em relação à astronomia, que ela vem carregada de história, de conceitos químicos, geográficos, etc. E aí, então, como nós vimos que tem um crescimento nessa forma de obtenção de vídeos rápidos, né, porque nós vimos que, conforme nós fomos fazendo vídeos menores no projeto anterior, que vinha tendo um alcance maior, quanto menor, maior. E aí, então, pensamos, por que não, então, transformá-los em Reels, TikTok, Kawaii, né? E como as pessoas estão cada vez mais conectadas ao mundo virtual, ainda mais desta forma, em forma de obterem informações rápidas, e isso em qualquer âmbito, em qualquer área, né? Então, por que com a astronomia a gente não poderia também fazer isso? E a internet é uma fonte de fácil busca por diversos tipos de conhecimentos. Boa parte das pessoas não sabem distinguir informação verdadeira de informação falsa, novamente. E há necessidade de criar canais de informação científica de qualidade. Por quê?
porque tem muitos canais que propagam a astronomia de uma forma ou muito superficial ou erroneamente, porque vai fazer alguns links com brincadeiras, e aí essas brincadeiras acabam não tendo uma conversação com a ciência em si. Então, acaba levando coisa errada. E aí, métodos, estudo frequente de temas atuais, astronômicos, porque isso tem que ter em qualquer trabalho, né, que você vai fazer na sua vida, está sempre atualizando. Produção de vídeos longos e curtos, interação com o público nas redes sociais e atividades presenciais que nós conseguimos, desta vez, implementar algumas atividades presenciais, como a visualização do céu em Perópolis. Nós tivemos um expressivo alcance nas publicações na internet, né? E o Kawaii foi o TikTok. Kawaii não tivemos tanto, assim, não conseguimos um alcance muito grande. Nós não sabemos o porquê direito, mas a plataforma, nos 2 primeiros dias, ela entregava o trabalho e depois estagnava. Só que sempre ficava em torno de 300, 200, 500 visualizações. Enquanto no Reels do TikTok, nós conseguimos alcançar até... TikTok não, desculpa. O Reels, que é do Instagram, e o do Facebook, por exemplo, nós conseguimos alcançar até 30 mil pessoas com um único vídeo curto. E aí nós fizemos, então, nas primeiras incursões de TikTok Kawaii, como eu já falei, né, para a gente poder explorar essa plataforma que nós nunca tínhamos desenvolvido nela, apenas Facebook e Instagram. A visualização do céu foi um público diversificado para lá, pessoas que nós nunca tínhamos visto no meio e que nem, na realidade, eram do meio científico, porque conversando com elas, tinha uns que eram de marketing, que não tem ligação, né, uma ligação clara com a astronomia, mas tem ligação com a divulgação científica em vídeos, né. Mas aí eles foram para lá, e aí, em meio a isso, nós pudemos ver que nós estávamos conseguindo alcançar esse público diversificado, que era interessado por assuntos astronômicos. E aí, devido à desincronização do calendário acadêmico com o escolar, nós não pudemos realizar o que nós tínhamos pensado para fazer nas escolas, e a retomada das atividades presenciais após a pandemia, então, elas foram ocorrendo dessa forma, assim, cadenciada, né? Algumas coisas nós conseguimos, outras coisas não, e um dos sucessos foram as visualizações do céu em Perópolis. Então, como conclusão, vídeos rápidos como meio potencial de se divulgar astronomia e outras ciências, muito potencial. A astronomia como fonte de enriquecimento cultural e reflexão sobre o universo, o nosso papel nele, né, porque o intuito não é só fazer você sair do analfabetismo científico, ou fazer você saber sobre a física, ou sobre os movimentos do planeta Terra, por exemplo, mas é também fazer você pensar sobre ele, refletir. Então, nós vimos que nós conseguimos em alguns momentos isso também. A interação com o público em postagens ou presencialmente nas visualizações trazem boas oportunidades de discutir conhecimento científico. E aqui estão nossas referências. Aberta a perguntas. Muito obrigado, Larissa. Passo a palavra para o primeiro avaliador, Matheus. Espera aí um minutinho. Agora sim. Tainara, mais uma vez, parabéns pela apresentação. O resumo estava muito bom também, a apresentação gravada, a mesma coisa. Agora você falou quase um minuto a mais, tá? Você passou um pouquinho a mais. Mas a primeira pergunta que eu ia te fazer, você respondeu. Foi a primeira coisa que você falou, qual que era a diferença dos 2 trabalhos, né? Que eles são bem semelhantes, né? Mas agora eu entendi que um derivou do outro. Então, no primeiro, vocês viram que a maior eficiência, eficácia na transmissão do conhecimento eram os vídeos curtos. E aí vocês foram explorar isso nesse segundo trabalho. Mais uma vez, eu sinto falta de resultado com gráfico e você mostrando a diferença, porque tudo que está em texto você conseguiria colocar em gráfico. Uma foto que vocês fizeram lá em Perópolis, eu tenho certeza que você deve ter alguma, mostrando, entendeu?
quem está vendo o seu trabalho, a figura chama muito mais do que texto. Então, e traz a atenção para o que você está falando. Porque ler ali, eu consigo ler, mas se você me coloca uma figura e você apresenta aquela figura, aí é outra coisa, né? Mas, sinceramente, eu não tenho muita dúvida quanto esse trabalho. Assim, você sabe me dizer por que teve essa diferença de plataforma? Vocês teriam alguma justificativa para isso? Então, né? Isso aí entra já em questões mais profundas, como o modo de obter informação estar mudando mesmo devido a... não se sabe ainda se mudanças no cérebro estão fazendo com que as pessoas queiram mais um conteúdo mais mastigado, né? Porque as pessoas já procuram conteúdos mais mastigados, têm preguiça de ficarem lendo artigos extensos, livros, ou vendo vídeos muito longos, e aí, então, elas acabam procurando esse tipo de informação, e também eles costumam ser mais interativos, mais, como que eu digo, dinâmicos, mais criativos, porque envolve muita criatividade para você produzi-los, e com gracinhas, às vezes, com piadas. Não foi o nosso foco, assim, porque a gente queria um trabalho mais sério, né? Mas, ao mesmo tempo, que saísse daquela coisa de pares. Então, acho que a linguagem também ajuda. Entendi. Mas, inclusive, só concluindo, o meu TCC vai ser nessa área. Eu gostei tanto dessa área que vai ser nessa área de vídeos curtos, divulgação científica em vídeos curtos. Legal pra caramba. Então, se você fosse recomendar para alguém que está querendo fazer divulgação científica baseada nos seus dados, você diria que seriam vídeos curtos no Facebook? É mais ou menos isso. Vídeos curtos no Facebook. O Facebook, por exemplo, ele tem um ponto positivo que é, você pode pegar os vídeos e compartilhá-los. Você mesma fazer esse tráfego não pago, você paga com seu tempo, né? E não com dinheiro. Você vai lá e começa a divulgá-los, compartilhá-los em páginas de astronomia, em páginas de ciência. Já o Instagram, ele não te permite fazer isso. Então, você coloca lá o vídeo, divulga, e aí ele não tem essa opção de compartilhar, sabe? Mas aí ele também tem um alcance muito grande com vídeos curtos. Eu acho que em qualquer área os vídeos curtos estão em alta, né? Só o TikTok e Kawaii que a gente ainda não conseguiu descobrir como fazer para impulsionar, que a gente não sabe por que estagnou. Deixa eu só complementar, então, por favor. Eu não consegui escutar as apresentações muito bem da Tayara, que eu estava em outra sala, mas só para deixar claro, as duas apresentações dela foram em anos diferentes. Ela teria que ter apresentado no GIEP passado, mas não apresentou, esqueceu de submeter, então ela está submetendo, está apresentando os dois agora. Tá? Então, uma das apresentações diz respeito ao início da pandemia, que travou tudo. Antes disso, a gente fazia só atividades presenciais e depois a gente teve que migrar para as atividades online. Então, a gente aprendeu muito naquele primeiro período e depois a gente pôde readaptar e fazer algumas mudanças e adaptações. TikTok e Kawaii, ao meu ver, os dois programas tentam estimular postagens diárias. Então, o que ele faz geralmente? Ele não entrega mais vídeos com mais de 2 dias de publicação. E aí eles ficam mandando mensagem, porque essas duas redes eu que administro, eles ficam mandando mensagem, poste vídeos novos, coloque novo conteúdo. E a gente realmente não consegue postar um vídeo diário no Kawaii e no TikTok que realmente seja revisto, que tenha qualidade de publicação, que tenha um conteúdo sério. A gente não consegue fazer isso, né? TikTok e Kawaii normalmente aparece muito dancinha todo dia, né? E esse não é o nosso foco. Então, realmente, essas duas redes vai ser difícil a gente conseguir um grande número de visualizações, justamente por conta dessa necessidade que eles colocam de se ter muitas postagens, praticamente postagens diárias.
E no Facebook, como a Tayara colocou, realmente, como tem muitos grupos fechados de astronomia, a gente posta o conteúdo nesses grupos e realmente tem muitas curtidas. E o Instagram, infelizmente, não tem esse tipo de mecanismo. Mas, basicamente, era isso que eu queria complementar. Obrigado. Entendi, perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Como nós fizemos os 10 minutos de avaliação, Vânia, se você quiser falar mais alguma coisa, mais uma complementação. Eu só faria um comentário mesmo, mas ele já foi contemplado, né? Porque eu queria saber no final do trabalho, né? Qual que foi a melhor mídia, né? De impacto, o que foi melhor fazer, o que teve mais alcance, porque no primeiro trabalho eu fiquei bem impressionado do Facebook ter mais alcance do que o Instagram. Né? Então, nesse eu queria só saber isso, mas acho que o professor já respondeu, era só isso. Então, vamos passar agora Pode encerrar por para a aqui. próxima apresentação. Então, A autora Thalita Rodrigues da Silva, o título do projeto, Exposições Científicas, o Museu dos Dinossauros, Relato de Experiência, o papel do mediador. Boa tarde. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Sim, deixa eu ver. Vou projetar aqui. Bom, vou apresentar para vocês, né, um resumo, exposições científicas, o Museu dos Dinossauros, um relato de experiência sobre o papel do mediador. O orientador foi o Tiago Marim, né, da Biologia, com o fomento da PROEX. Bom, o mediador, ele tem esse papel de traduzir as informações, né, de se comunicar com o público que vai lá até o museu. O projeto foi desenvolvido lá no Museu dos Dinossauros, né, em Peirópolis. Então, ele tem esse papel fundamental, né, que faz essa ponte entre as informações científicas que tem no museu para as pessoas que estão ali visitando. Então, o projeto teve esse objetivo de a bolsista atuar ali no museu diretamente com as excursões, os visitantes que vão lá, né, traduzindo essas informações, passando todas essas informações que tem no museu de forma que eles compreendessem, né, numa linguagem mais acessível. Os métodos utilizados, então, no início, o projeto se desenvolveu entre março e novembro desse ano, né, de 2022. No início, nós tivemos treinamentos, tanto no museu quanto na escavação, né, para obter essas informações científicas. Depois, a gente teve a mediação, propriamente dita, né, com as pessoas no museu, participamos também da organização de eventos do museu, da Semana dos Dinossauros, colaboramos também no Festival de Inverno, nos demais eventos que tiveram lá em Peirópolis. Né? Realizamos também visitas virtuais, né, com escolas que geralmente são muito distantes daqui de Uberaba, não tem essa possibilidade de vir até aqui, até o museu, para visitar o museu presencialmente. Então, realizamos as visitas virtuais e também produzimos materiais para as redes sociais. O museu tem um Instagram, né, e a gente produzia material científico e também um material divertido, né, para as pessoas conhecerem um pouco do museu. Bom, esse ano nós tivemos, entre março e outubro, né, que dezembro está se encerrando agora, ainda vai haver esse levantamento.
Mas de março até outubro, nós tivemos a visita de 279 instituições, sendo 17.617 excursionistas, né? Pessoas que foram com excursões até o museu. E turistas que vão lá com a família, né, visitar, foram 57.512 visitantes. Ao total, nós tivemos aí 75.129 visitantes. E nós estávamos sempre lá, né? As excursões nós atendemos, praticamente todas as excursões foram atendidas por nós, e muitos turistas nos buscaram ali para tirar suas dúvidas e suas curiosidades, principalmente o público infanto-juvenil, né, que nos procurava mais, que tinha mais curiosidade ali, né. Então, assim, o mediador bem preparado, né, com bastante informação, que conhece ali o que ele está, né, passando para os outros, e também tendo um conhecimento, né, acerca do turismo aqui na cidade, os locais de visitação, tudo, é fundamental ele conhecer isso, ele ter um embasamento científico e ele conseguir traduzir esse conhecimento científico de forma que as pessoas compreendam. É fundamental. Então, o projeto, ele efetivamente trabalhou a divulgação científica durante esse ano, né? E para mim, foi ótimo, foi muito rico. E os visitantes também acredito que gostaram. Bom, é isso. Muito obrigado, Thalita. Passo a palavra agora para o primeiro avaliador, Matheus. Obrigado, Thalita, pela sua apresentação. Você falou dentro do tempo, eu gostei muito também. Você colocou algumas figuras que dá para gente, que não tem noção do seu trabalho, né, do que você fez, dá para a gente entender pelo menos um pouco mais com aquilo que você trabalhou, né. Eu tenho algumas questões básicas, assim, na verdade, são mais curiosidades. Esse tipo de projeto de extensão, ele tem uma continuidade? Como é que ele funciona? Porque eu imagino que esse papel do mediador, ele é indispensável lá no Museu dos Dinossauros, né? Eu não sei como é que faria sem esse personagem lá, então por isso a minha pergunta. Sim, lá a gente tem o mediador de março a novembro, né? A seleção ocorre no final do ano, início do ano, assim, e o projeto se inicia sempre em março e vai até novembro. Nesse período de férias, fica sem o mediador lá. Tem esse... Entendi. É uma... uma lacuna aí. É uma das coisas que eu conversei. Diogo, posso te citar? É que o Diogo é museólogo lá no museu, né? E eu converso muito com ele. É uma das coisas que eu falei com o Diogo, com o Fabrício também. Acho que ele até está aqui. Uhum. Que seria legal se tivesse uma continuidade, porque é bem no período de férias, né? Que o museu fica sem o mediador. E é um período que tem muito visitante lá, né? Principalmente pessoas de férias e tal. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, é só você que participa desse projeto ou tem algum outro aluno que... Porque eu imagino que seus horários também, você não tem a disponibilidade todo dia, né? Não, nesse projeto de exposições científicas, né, nós éramos em 2 bolsistas, eu e a Mariana, mas tem outros projetos também que atuam lá da mesma forma. Ao todo, nós éramos, acho que 7. 7 Legal, bolsistas. legal. Tá. Outro detalhe é que eu não tive acesso à sua apresentação gravada, tá? Eu não sei se você colocou alguma senha, alguma trava que eu não consegui acessar, precisava de pedir permissão, e eu vi hoje de manhã, então não tinha como isso acontecer. É só para você tomar cuidado para a próxima vez, tá? Mas era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada. Passo a palavra agora para a segunda avaliadora, Vânia.
Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Professor Tiago, né? Na verdade, eu não tenho muitas considerações, eu só queria elogiar, porque eu achei muito bacana o trabalho, né? E achei que a iniciativa é muito interessante e importante, né? E nessa lacuna aí desse tempo, talvez, enquanto não tem uma continuação de bolsistas, talvez promover na forma de estágios, né? Extracurriculares, né? Talvez seria uma alternativa. Sim. E eu trabalho no campus Iturama, eu pessoalmente eu não conheço o museu, né? Então fiquei bem interessada e eu gostei muito de ver as fotos também, que a gente já viu alguma coisa antes. Tá? Obrigada. E não fica preocupada, não. Eu assisti a sua apresentação gravada, não deu problema, não. É porque acredito que Olha que tenha. estranho. Eu consegui assistir. E eu também tive problemas de acessar todos os trabalhos, mas aí eu acho que depois o site atualizou e aí deu certo. Eu gostei também da sua apresentação gravada. É muito tranquila e imagino que deve receber muito bem os nossos visitantes lá. Parabéns. Obrigada. Eu até trouxe alguns dados que eu não tinha colocado na apresentação, que ainda não tinha esse levantamento. Aí eu falei, não vou trazer agora. Mas pode complementar, se você quiser. Não, é aqueles que eu mostrei nos dados de quantidade de visitantes, né? Sim. Que eu Então, não tinha colocado na gravata. Obrigada. Ok, então. Obrigado, Thalita. Seguindo as nossas apresentações, agora vamos para a apresentação de Júlia Cunha Santos Oliveira, com o título do projeto Festival Cultural de Uberaba, a segunda etapa do evento. Compartilhar aqui, vocês falam para mim, por favor, se já está aparecendo. Já está aparecendo, Júlia. Certo. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Cunha Santos Oliveira, sou profissional de educação física e hoje eu venho apresentar um projeto de extensão que participei o ano passado, intitulado Festival Cultural de Uberaba, e especificamente eu vou falar da segunda etapa do evento. Eu tive como orientadora e coordenadora desse projeto a Paula Cusinato. Bom, o Festival Cultural de Uberaba, conhecido também como o primeiro Fest Cultura da cidade, ele surgiu principalmente com a proposta da retomada econômica do município de Uberaba, já que devido à pandemia, né, da Covid-19 e todo o isolamento social, a restrição de aproximação, um dos setores mais afetados nessa época foi o setor de eventos. Bom, então o objetivo do festival cultural foi a gastronomia local, mas também valorizando a arte e cultura da cidade, com a contratação de artistas locais, o uso de espaços, a locação de equipamentos e também ao reconhecimento de patrimônios culturais, né, da cidade de Uberaba, através do programa Geoparque Uberaba Terra de Gigantes, que é um programa que está inserido dentro da universidade e isso que ligou, né, interligou. Esse festival está integrando também os universitários, assim como eu e minha outra colega que participou desse projeto. Então, esse festival ele ocorreu em 2 momentos. A primeira etapa foi um circuito gastronômico durante um mês, em que 20 restaurantes participaram, e eles tinham que criar um prato, né, intitulado com o tema da carne ao leite zebu. Então, durante um mês, as pessoas, né, a população iam nesses restaurantes, consumiam esses pratos e faziam a votação, né, através do aplicativo do festival. Já a segunda etapa, que foi o encerramento do evento, ocorreu em um final de semana, no último final de semana de novembro, e que deu, né, os resultados do festival. Então, falando especificamente da segunda etapa, como eu falei, foi o encerramento do evento. Ela ocorreu nos dias 27 e 28 de novembro, no Parque Netinho Guaritá, também conhecido como Mirante, da Universidade, e 10 dos 20 estabelecimentos participantes, mais a Associação de Alambiques do Cerrado Mineiro, estiveram presentes no evento, comercializando seus produtos e principalmente os pratos que estavam concorrendo.
Então, como resultado, as duas datas elas contaram com 15 atrações artísticas, entre apresentações de teatro, música ao vivo e discotecagem. Teve um movimento total de 3.287 pessoas, contando com a capacidade máxima de público permitida na época, que era de 1.000 pessoas. Essa capacidade era controlada através de pulseiras, então toda pessoa que entrava tinha uma pulseira, e assim que contabilizava as 1.000 pessoas, a entrada era fechada, e só iam entrando mais pessoas quando outras iam saindo. Teve uma movimentação econômica superior a R$500 mil, entre vendas de produtos e prestações de serviços. Também teve uma geração direta de mais de 200 oportunidades de trabalho, né, durante as etapas do evento, tanto na parte da montagem, da realização em si, e também na desmontagem do evento. Bom, então, como conclusão, a gente viu que o primeiro festival cultural ele trouxe uma movimentação não só na cidade de Uberaba, mas também econômica, o que auxiliou também, mesmo que de forma momentânea, na geração de empregos. E além disso, né, uma questão importante que deu a oportunidade de nós, estudantes da universidade, ter acesso à organização, a gente vivenciar na prática como que é a organização de um evento de tamanha dimensão, né, o tamanho que foi esse evento, sendo que é uma experiência necessária para a nossa vida profissional, né? Então, eu gostaria de agradecer, principalmente a toda a organização do Festival Cultural que nos acolheu, ao projeto Geoparque Uberaba, e a minha orientadora, a Paula Cusinato, e também a atenção de todos aqui presentes. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Passo a palavra agora ao primeiro avaliador, Matheus. Júlia, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas. Esse evento, ele foi organizado por vocês, de alguma forma, pela UFTM, ou vocês auxiliaram mais em alguns detalhes, entendeu? Vocês participaram da organização ou deram um auxílio para alguém que estava organizando? Não, o Departamento Cultural, né, da universidade, fez parte da organização, junto com o Sindicato do Comércio e também o Sebrae, que é uma empresa que auxiliou também. Então, todos trabalharam de forma conjunta. Tá, entendi. Mas o financiamento, aí ele não vem da UFTM. O financiamento seria... Isso eu não vou conseguir te falar, mas eu acredito que uma parte não. Tá, não, tudo bem. Era para eu entender qual que foi o objetivo. Se o objetivo foi organizar, porque assim, parece um evento ser grande para vocês organizarem, assim, não que não fossem capazes, claro, mas é que ficou obscuro isso no resumo e na outra apresentação. Então agora você já sanou essa dúvida. E eu achei interessante que você coloca, né, que esse evento também ele está relacionado com com restabelecer a economia da cidade devido à pandemia e tal. Comparando com outros eventos, você diria que ele teve sucesso nesse objetivo? Vocês tiveram esse cuidado de ter esse detalhe? Como que foi? Como que você conclui esse objetivo? Como que você mostra esse resultado? Eu acredito que ele teve, sim, sucesso, e principalmente pelo fato dele ter sido um dos primeiros grandes eventos que teve, né, após a liberação devido à Covid. Ainda tinha algumas restrições na época, mas ele foi um evento, sim, de sucesso, tanto que teve a segunda edição. Eu não participei da parte da organização, mas teve a segunda edição dele esse ano. Entendi. Não, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Não. Obrigado, Matheus. Passo agora a palavra para a segunda avaliadora, Vânia. Diogo, parece que o professor Fabrício colocou umas no chat aí uma mensagem. Se eles quiserem falar antes de eu falar, a Paula também. O
professor Fabrício pediu ao Rafael que, por gentileza, ele fale do desdobramento do projeto da Júlia com o envolvimento das empresas júniores. Aqui. Rafael, está me ouvindo? Legal, isso é interessante. Eu acredito que o Rafael esteja em outra sala fazendo a mediação. Também. Tranquilo. Júlia, desculpa, qual curso você é mesmo? Eu não prestei atenção nessa. Eu formei esse ano na educação física. A educação física, né? Porque é um evento assim tão diferente, né? De várias áreas. Eu fiquei, mas assim, a extensão tem essa leveza, né? Interessante. Eu achei um projeto muito legal. Eu acredito que foi muito desafiador, né? Quais foram os desafios que você achou assim mais difíceis? Olha, eu acho que a primeira parte foi essa questão da organização mesmo, né? Dos cuidados que a gente teve que ter, porque ainda era um período da pandemia, né? Mas como era um evento muito grande, igual a Paula falou, que a gente participou mais da parte logística e da mão de obra, ver, assim, todo o envolvimento da equipe, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive, como eu nunca participei de um projeto tão grande, foi estar atenta a tudo, né? A participar, a estar entregando, né, o que era pedido. Sim, e outra dúvida que eu tive também como é que foi? Porque estimar o fluxo de pessoas, né, de serviços, isso aí é mais fácil, né? Mas como é que vocês calcularam essa movimentação econômica? Foi através do levantamento, acho que essa parte eu não tive tanto envolvimento, se a Paula quiser falar, mas acredito que foi pelo Rafael. Boa tarde, tudo bem? Eu participei junto com a Júlia no projeto. Esse levantamento foi feito porque todos os estabelecimentos que participaram, eles precisavam de passar o faturamento no final do evento. Então, a gente tinha acesso a todos os valores que eles tiveram, tanto no mês do circuito, que aconteceu nos estabelecimentos, quanto nos 2 dias de evento, no final do circuito. Então, era uma informação do participante mesmo. Isso. Dos restaurantes. Isso. Mas, assim, esse valor que vocês mostraram no trabalho foi de todo o evento do município ou foi esse evento da universidade? O evento de todo o município é da universidade. A universidade era um realizador. Não, porque aí é a mesma coisa que o Matheus perguntou antes, né? Como a gente não... Eu não estou na cidade, né? Então eu não conheço. Fiquei um pouco com essa dúvida, mas eu achei muito importante a participação da universidade e gostei muito do tema também, né? Da carne ao leite zebu. Quem sabe, né, professor Fabrício? A gente tenha em Iturão alguma coisa nos anos futuros, hein, Diogo? Vamos pensar sobre isso, Rafael. Isso, né? Então, essa foi a primeira edição. Esse tema foi o tema da primeira edição. Nós já tivemos a segunda edição agora em setembro desse ano. Então, houve desdobramentos, nós já criamos projetos de acessibilidade junto a esse projeto do festival, né? Esse ano nós trabalhamos com a tradução de cardápios dos estabelecimentos para o Braille. E agora também está acontecendo um desdobramento desse trabalho que vai envolver as EJs da universidade, onde elas vão prestar serviços para esses estabelecimentos que tiverem interesse de participar na área de segurança alimentar e boas práticas de manuseio de alimentos e alimentação em geral, que serão ofertados pelas EJs da nutrição e da engenharia de alimentos, e também manejo de resíduos que está sendo acordado com a EJ do curso de engenharia ambiental. Isso. Parabéns, muito bom, e quem sabe o ano que vem vocês, na próxima edição, vamos estender para Iturama também. Muito bom.
Muito obrigado. Dando prosseguimento à sala virtual, agora a nossa última apresentação da autora Daniele Lúcia Coutinho Borges da Cunha, que tem como projeto o Cursinho de Educação Popular CEPOP, UFTM, relato de experiência sobre a volta de aulas presenciais no CEPOP, UFTM. Boa tarde, gente. Vou apresentar minha tela. Assim que tiver tudo certinho, vocês me avisam, por favor. Já peço desculpas pelo barulho, porque meu vizinho está fazendo uma obra. Vocês sabem como é, então talvez tenha um barulhinho aí de serra. Vocês estão conseguindo enxergar? Tudo certinho? Estão me ouvindo? Estamos conseguindo enxergar e estamos ouvindo. Perfeito, então. Vou começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniele Lúcia Coutinho Borges da Cunha, eu sou do curso de Engenharia Civil. Vou apresentar o trabalho Cursinho de Educação Popular CEPOP UFTM, relato de experiência sobre a volta de aulas presenciais no CEPOP UFTM. A minha orientadora foi a professora Ana Palmira Soares dos Santos e os coautores foram os outros coordenadores do projeto. Bom, uma introdução, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela busca promover a democratização e a ampliação do acesso à educação superior. Então, o CEPOP, ele promove essas ações atendendo jovens da cidade de Uberaba e da região que cursam ensino médio em escolas públicas ou que são bolsistas em escolas particulares, oferecendo aulas preparatórias para o Enem. A justificativa e os objetivos desse trabalho. Nos anos de 2020 e 2021, o CEPOP ele teve que modificar a sua forma de dar aulas por conta da pandemia do Covid-19, e em 2022, com o fim da pandemia, as aulas voltaram para o sistema presencial, e com isso surgiram desafios para o funcionamento do cursinho. O objetivo do trabalho é mostrar um relato de experiência sobre as diferenças e semelhanças das modalidades de ensino remoto e presencial no projeto. Os métodos são uma análise descritiva do tipo relato de experiência, no meu relato de experiência, né, que é coordenadora do CEPOP, e que eu participei tanto da parte presencial quanto da remota nos anos de 2020 a 2022. Resultados e discussões. Com a pandemia do Covid-19, o CEPOP utilizou novos métodos de dar aula e também de seleção dos alunos, professores e coordenadores. Como eu falei, os alunos são de escolas públicas e os professores e coordenadores são os alunos da UFTM. Os alunos de escola pública foram selecionados por meio da análise do histórico escolar, disponibilizado pelas escolas, e os coordenadores e professores foram selecionados pelos CEFORES por meio de entrevistas realizadas remotamente. O método de dar aula era feito por vídeos, os professores gravavam as aulas, ou eles realizavam essas aulas de forma síncrona, pelo Meet, e aí todos esses vídeos eram gravados e disponibilizados num drive, onde estavam todos os alunos e também os coordenadores. As monitorias eram realizadas de forma síncrona, e os 2 simulados anuais do cursinho foram realizados pelo Google Forms. Com o fim da pandemia, o CEPOP voltou com as aulas presenciais nesse ano, e a seleção de alunos e professores ocorreu da mesma forma da remota, porque nós estávamos de férias, né, no começo do ano, então a gente teve que fazer dessa forma. A gente teve uma aula inaugural, foi a primeira aula com todos os 87 alunos selecionados e matriculados, e com os professores e coordenadores. A partir disso, as aulas voltaram aos modos presenciais de antes da pandemia, com aulas, monitorias e simulados todos presenciais, e as aulas remotas eram feitas no período de férias dos professores, porque a gente está com um calendário um pouquinho diferente esse ano, então a gente não poderia parar as aulas do cursinho por conta das férias dos professores. E como em todos os anos, a gente sofreu com evasão de alunos, com falta de motivação também, porque os alunos têm que levar o cursinho e a escola, alguns trabalham, alguns têm problemas familiares, e eles acabam deixando o cursinho. Então, os professores e os coordenadores estão sempre tentando motivar os alunos para as aulas e provas do Enem, com aulas mais práticas. O pessoal da medicina já levou o coração para explicar biologia na sala de aula, então a gente tenta fazer dessa forma mais dinâmica. Concluindo, tanto no período remoto quanto no presencial, o CEPOP teve grandes desafios ao longo dos anos. Alguns repetem, todos os anos a gente tem os mesmos problemas, e outros problemas surgem aleatoriamente. As equipes dos coordenadores e professores sempre estão tentando resolver esses problemas. Para fazer com que a história do cursinho continue, a gente é um projeto bem antigo, a gente já tem mais de 8 anos. Então, o cursinho é muito importante para os estudantes da cidade, então a gente tenta trazer o melhor desse projeto para eles.
e é o dever da equipe de alunos, né, dos professores do CEPOP, que trabalham arduamente desde o início do ano. Essas aqui são as minhas referências, eu estou aberta a perguntas. Muito obrigado, Daniele. Passo a palavra agora para Matheus Freitas. Daniele, boa tarde, obrigado pela sua apresentação. Boa tarde. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entender o seu resumo, os seus objetivos, os seus resultados, que com a sua apresentação ficou um pouco mais claro, tanto agora quanto a apresentação gravada. Talvez você pudesse dar uma atenção maior no seu resumo, de forma que ele ficasse um pouco mais explícito, assim, qual foi o seu objetivo, o resultado, discussão e conclusão. Eu queria te perguntar, porque você faz essa comparação, né, entre as aulas presenciais e as aulas que foram feitas de forma online, não é isso? O seu objetivo, pelo que eu entendi, na apresentação é isso, né? O que você sentiu de diferença? Você traz alguns dados, né, como o número de matriculados, evasão, você coloca alguns problemas que acontecem algumas vezes só, e eu queria saber de você, analisando essas métricas de alunos matriculados, evasão e esses problemas, qual que foi a diferença que você percebeu entre a aula online e as aulas presenciais? Se existe uma melhor, uma pior, uma melhor em algum ponto, pior em outro? Certo. Com toda certeza eu posso te citar que foi a comunicação com os alunos, porque de forma remota a gente não conseguia ver a carinha deles, a gente não conseguia ter esse acesso, né, eles tão fácil, e se eu quisesse conversar com o aluno era só eu ir lá na UFTM, eles estariam lá. E na época remota a gente só conversava com eles ou por e-mail ou por WhatsApp, e assim, quando acabou as aulas do cursinho, eles foram deixando o grupo, não respondiam mais a gente, então assim, tanto que no final do ano passado a gente não conseguiu fazer uma métrica de quantos alunos passaram no vestibular, porque eles simplesmente não respondiam a gente, entendeu? Eles acabavam saindo do grupo e a gente não tinha mais esse acesso. E nesse ano, com toda certeza, a parte presencial, a gente tem muito mais acesso a eles, eles pegam uma afetividade mais a você, sabe? Eles sabem quem é você, eles te veem na rua, te dão tchau, sabe? Então, isso é muito melhor, a gente tem uma comunicação e a gente fica muito mais próximo dos alunos. Esse ano a gente conseguiu conversar com muitos deles, eles vêm até a gente perguntar, falar sobre o vestibular, eles vieram falar como é que foi a prova do Enem, no ano passado não teve isso, sabe? Era uma coisa muito distante e agora com presencial isso melhorou muito. Era assim quando era presencial, então a gente teve um baque muito forte durante a pandemia. Não, legal, legal. Aí eu chamo a atenção para você trazer esses dados na sua apresentação, porque eu não tinha, não dá para ter essa noção, pelo que você falou, pelo que você apresentou, pelo menos para mim não ficou claro, objetivamente, essa diferença. Então, você trazendo os dados e você falando isso, eu acho que fica melhor. Mas parabéns para você e para o grupo aí, esse trabalho, acho que é muito importante mesmo. Obrigada. Segunda avaliadora, Vânia. Boa tarde. Boa tarde. Daniele, professora Ana Palmeira, né? Esse projeto eu acho assim de extrema relevância, né? Fiquei encantada com essa proposta, né? Mas assim como o Matheus teve dúvidas, eu também tive, porque assim, quando a gente olha para o título, né? E ele fala relato de experiências sobre as voltas às aulas presenciais, né? Então, assim, a conclusão, ela fala um pouco das dificuldades, mas ela não responde essa pergunta que está colocada no título, né? Então, assim, quando você explicou agora, depois da apresentação, que eu assisti também sua apresentação gravada, aí eu consegui compreender um pouco por que fala de dificuldade na conclusão, né? Na verdade, talvez se falar de dificuldade, mas falar qual foi a dificuldade, né? Então, essa questão da comunicação, ela é importantíssima, né? Então, a gente não sabe se teve retenção dos alunos
ou não, porque faltou comunicação, ou não teve uma criação de laços, né? E, assim, você foi falando aí no final, explicando, e eu me vi, né? Voltei aqui nossa memória de aula com os alunos nossos alunos da graduação da pandemia, que era, né, muito difícil, né? Então, assim, muito difícil para a gente, porque não sabia se o aluno estava ali, né? Ele colocava a letrinha lá e você não sabia se ele estava ali, se ele estava prestando atenção, se ele tinha saído, se ele tinha dormido, né? Aí, às vezes, o aluno estava lá querendo ter aula, a mãe entrando com a roupa no quarto, aquela confusão. Então, assim, a gente não tinha ideia, inclusive, se o aluno aprendeu naquele momento, né? Então, assim, se vocês não conseguiram nem comunicar com o aluno, eu imagino que isso é relevante para falar sobre o relato dessa experiência, né? Porque acho que é importante a gente apontar os acertos e os desafios, mas explicar quais foram os desafios, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Mas parabéns, o projeto é bem bacana. E agora, Diogo, tem umas perguntas no chat aí, que talvez seja interessante você colocar. Obrigada. Obrigado, Vânia. A pergunta do Marcos, Daniela, se tiver como incluir uma pergunta, como é feita a seleção dos professores? Que formação eles têm? Não seria interessante ver uma parceria do CEPOP com os cursos de licenciatura da UFTM para que estudantes de licenciatura pudessem ajudar nas atividades? Sim, eu posso responder, acho que a Ana Palmira vai complementar, mas os professores da UFTM são todos alunos dos diversos cursos da UFTM. A gente faz essa seleção por meio de prova de conhecimentos, né, que eles fazem, para ver se eles sabem sobre aquela matéria que eles vão dar aula. Normalmente, os cursos de engenharia dão mais matérias de exatas, sabe? O curso de humanas dá mais de humanas, é meio que assim, mas é muito sobre o que a gente tem de proximidade com aquela matéria e com aquela disciplina. E, assim, muitos alunos da UFTM já passaram por vários anos de cursinho, então eles têm essa noção de como estudar, como lidar com as provas, então isso é muito importante e os alunos do cursinho gostam muito disso. Agora, sobre ter alunos dos cursos de licenciatura da UFTM dando aulas, esse é uma dificuldade que a gente tem, porque o cursinho ele funciona à noite e a maioria dos cursos de licenciatura tem aula à noite. E é sempre aqui no campus da Abadia, eu acho que todo mundo conhece. E aí a gente acaba não tendo, os horários chocam das aulas desses alunos de licenciatura com as aulas do cursinho. E como troca o semestre, trocam as aulas, a gente precisa de um horário fixo durante o ano inteiro. Então, muitos alunos de licenciatura sentem essa dificuldade e preferem não entrar no cursinho. Mas a gente já está tentando algumas formas de melhorar isso. Professora Ana Palmira, se quiser complementar. Boa tarde, posso colocar, Diogo? Pode sim, professora. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou professora do Cefores, meu nome é Ana Palmira, e, na verdade, o cursinho, ele tem muitos anos na universidade, ele funciona desde 2004, à época nós não éramos nem o FTM ainda, tínhamos só o curso de medicina e enfermagem, e estava iniciando biomedicina, e a proposta é um treinamento didático-pedagógico dos alunos da graduação e pós-graduação da UFTM. Então, o Marcos pergunta como é feita a seleção é feita através de um edital público, onde alunos da graduação e pós-graduação podem se inscrever. Conforme a Daniela colocou, menor número da licenciatura, devido à questão de horário que o cursinho funciona. Porém, eu já estou em discussão, estamos, né, em discussão, eu já estive sentado com o professor Wagner, do IELAX, tentando uma parceria, talvez para os alunos na fase prática, né, que eles têm no penúltimo e último período, que pudesse isso contar como práticas, né, pedagógicas. Aí facilitaria mais alunos das licenciaturas participando. Então, a gente sempre se preocupou com isso, sim, e já temos parcerias, por exemplo, nossos professores de espanhol são alunos da licenciatura de espanhol
em parceria com a professora Lisandra, e eles têm ministrado de forma muito interessante, orientados por ela, né, e orientados por nós que somos coordenadores do CEPOP. Ah, sim, e Sene também, professor Marco. Vamos sentar e conversar, sim. Obrigada. Também é interessante falar que nós, né, eu, a professora Ana Palmira, os outros coordenadores, a gente já pensou em fazer mais uma turma do cursinho à tarde para ter os professores da licenciatura, só que os alunos do cursinho, a maioria tem aula ou de manhã ou à tarde, ou nos 2 horários, então a gente não teria tantos alunos assim matriculados. Isso é muito ruim. Então a gente está tentando dessa forma, como o Ângelo falou no trabalho dele, tem professores de geografia, tem professores de história, então assim, a gente tenta ao máximo captar esse pessoal da licenciatura, só que por conta dos horários fica realmente difícil. Muito obrigado, Daniele. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos professores, dos autores e dos avaliadores. Agradecer a presença do Matheus Silveira Freitas e da avaliadora Vânia Maria Arantes, e dos autores Ângelo, Larissa, Thalita, Júlia, Daniele. Gostaria de reforçar para vocês preencherem a lista de presença e falar que essa apresentação está sendo gravada e ela vai ao ar no YouTube. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Até mais. Boa tarde.